Oi, pessoal, Fernando Augusto aqui. Pessoal, olha só, hoje eu queria falar com os meus amigos vendedores de implantes dentários, né? Eu trouxe aqui uma estrutura que eu utilizo nos treinamentos para trazer o beabá aqui, o que você precisa saber de mais essencial para a venda de implantes dentários aí na tua empresa, na tua região, tá? Então vamos começar aqui, que eu vou abrindo aqui os conceitos para a gente ir batendo esse papo. Tá? Então, olha só, primeira coisa que você tem que ter em mente é: você não vai conseguir vender para todo mundo por causa disso aqui, por causa de algo chamado posicionamento. Tá? Existem três tipos de posicionamentos: existe o posicionamento por preço, por custo-benefício e por diferenciação. Tá? Então, o que você precisa saber é: a sua empresa, ela está em qual posicionamento? Ela vende o implante mais barato? Ela vende aquele com custo-benefício melhor, né, um pouquinho mais caro por um preço um pouco mais caro? Ou ela oferece extremo valor agregado que ela cobra mais caro pelos implantes? Tá? Então não tem como a gente vender para todo mundo, porque de um lado a gente tem o posicionamento da empresa e do outro lado a gente tem os dentistas. Então tem dentista que vai preferir pagar o menor preço. Tem dentista que não vai se importar de pagar um pouco mais para ter um pouco mais de custo-benefício. E tem dentista que não vai se importar de pagar pelo implante mais caro, desde que aqueles valores agregados supram a necessidade dele, tá? Então, você como profissional de vendas, você tem que ter atenção a isso. Qual que é o posicionamento da tua empresa e quem são os dentistas que se encaixam nesse posicionamento? Quem são os dentistas que valorizam o mesmo posicionamento? Aí vai ser muito mais fácil de você vender, tá? O segundo conceito é o de vendas B2B e vendas B2C, tá? B2B, B2B, Business to Business, B2C, B2C, Business to Customer, de empresa para empresa e de empresa para consumidor final, tá? Então aqui tem muito vendedor que confunde os conceitos, tá? Porque o dentista, ele compra para o consultório dele. Então, mesmo que é um dentista, que seja um dentista ali que compra no CPF, ele não está comprando como consumidor final, não é ele que vai usar o implante. Ele vai revender aquele implante em forma de um tratamento odontológico. Então, a venda para dentistas, ela é uma venda que começa B2B, de você, da sua empresa, para ele, como empresa, e depois ela se torna B2C quando ele revende para o paciente, tá? Então, aqui você tem que ter em atenção o quê? O objetivo da compra, tá? Então, porque quando uma empresa compra algo, ela compra esperando melhorar a rentabilidade dela. Quando uma pessoa compra algo, ela compra aquilo esperando melhorar a qualidade de vida dela. Então, o seu discurso tem que ser assim: doutor, o meu implante é a melhor opção para melhorar a rentabilidade do seu consultório e a qualidade de vida dos seus pacientes, tá? Então, aí você tem que ter argumentos para justificar o que é essa melhora de rentabilidade. É porque ele é o mais barato? Né? Mesmo um implante sendo mais caro, ele pode ser rentável para um consultório, porque às vezes a marca já tem um posicionamento no mercado tão grande que ela vai trazer mais pacientes para esse dentista. Então, ser rentável não necessariamente é ser o mais barato, tá? Então, pensa aí na tua empresa como que você vai linkar isso daí para mostrar para o dentista que o seu é a melhor opção para melhorar a rentabilidade e a qualidade de vida dos pacientes do dentista, tá? O terceiro conceito é as três formas de aumentar o volume de vendas, tá? Só existem três formas de você vender mais. Ou você aumenta o ticket médio dos clientes atuais, né? Faz os clientes que já são seus clientes comprarem mais, ou você reativa clientes inativos, ou você conquista novos clientes, tá? Então aqui só existem essas três opções. Então você tem que focar o teu dia a dia, como que você vai criar estratégias para aumentar o ticket médio de quem já compra com você, resgatar quem já confiou e pretende voltar a usar de você, comprar de você, e como você vai conseguir conquistar clientes novos, tá? Quarto passo é entender o que? O portfólio de procedimentos odontológicos na área de implantes. Tá? Então, os principais procedimentos que um dentista que trabalha com implantes faz são esses aqui. Ele pode fazer implante unitário, implantes múltiplos, protocolo de Brennemark, Alan 4, Alan 6, prótese sobre implante, zigomático,
implante transnasal, implante pterigóideo, enxerto ósseo, sinus lift, lateralização, PRP e PRF, tá? Então, de cara, o que você tem de lição de casa é estudar isso daqui. Você precisa dominar esses conceitos, esses procedimentos, para você conversar de igual para igual com o dentista, tá? Aí, com base naquilo que o dentista faz, nem todos os dentistas que trabalham com implantes vão fazer todos esses procedimentos. Você tem que entender o quê? Quais dessa lista ele faz, se aqueles que ele não faz, se ele encaminha, se ele contrata um colega para fazer ou se ele perde o paciente, tá? Você tem que entender qual que é a opção dele quando acontece isso. Aí tem o outro lado da moeda, que aí é onde você entra com os produtos, né? Eu, na minha época de vendedor de implantes, eu só tinha implante, componente e instrumental, né? Os kits cirúrgicos e kits protéticos. Hoje em dia, o vendedor de implantes ele tem um arsenal de produtos que ele pode oferecer para os clientes, né? Tem implantes, componentes, instrumentais, biomateriais, motores, scanners, impressoras, fresadoras, softwares, né? Então tem uma infinidade aí de produto que vão se encaixar dentro daqueles procedimentos. Então, cada procedimento desse aqui, ele vai precisar de alguns produtos. E aí você tem que saber o que ele usa para que aí você consiga oferecer. Beleza? Aí a gente vai analisar agora o perfil do cliente, tá? Esse é um cliente beginner, ele está no início, ou é aquele cliente que mesmo que não esteja no início, ele só faz caso fácil, né? Teve cliente que eu já falei que ele fala, não, Fernando, eu só trabalho com implante unitário, 2 ou 3 elementos no máximo, passou disso, eu encaminho para um especialista, né? Então é aquele cara que é beginner nos implantes, né? Tem o cara que ele vai um pouco mais além, né? O advanced, né? Daí ele faz um Alan for, faz um protocolo, né? Faz alguma coisa mais avançada, né? E aí tem o hardcore, que é aquele cara que faz enxerto, lateralização, sinus lift, né? Então você precisa entender qual que é o nível técnico de cada dentista, para que aí você consiga ofertar dentro do teu mix de produto aqueles que fazem mais sentido para o dentista. Beleza? Aí fechou. Aí eu preciso entender ainda no perfil do cliente qual que é o nível de fidelidade que ele tem, tanto o seu cliente com a sua marca, quanto o cliente da marca concorrente. Ele é um fã, né? Ele é aquele cara assim que fala para todo mundo, posta quando chega implante, ele tenta convencer os amigos a usar a marca que ele usa. Ele é um fã mesmo, ele propaga aquilo como fã, ele tem orgulho de usar aquela marca. Né? Tem esse cara que é fã, né? Tem o cara que é fiel, é o cara que gosta da marca, mas ele não faz muito alarde. Ele simplesmente usa, é fiel, dificilmente ele vai trocar, mas ele não faz assim tanto alarde, né? É um cliente fiel. E tem aquele cara que é um usuário convencional, né? Então, se vier alguém com uma proposta melhor, dependendo da situação, ele analisa a possibilidade de trocar de marca, né? Então, por que você tem que analisar isso aqui? Porque quando ele é um cliente seu, você vai ter condições de fazer ele comprar mais, né? Se ele é um usuário, você tentar fazer ele se transformar num cliente fiel. Se ele é um cliente fiel, tentar transformar ele num fã, tá? Agora, se é da concorrência, se você sabe quem são os fãs da concorrência, quem são os fiéis e quem são os usuários, é muito mais fácil você chegar primeiro no usuário, porque ele vai estar mais aberto, mais propenso a mudar de marca, tá? Então, nesse sentido aqui, que você tem que analisar, ele é um fiel, é fã fiel ou um usuário convencional. Tá? Aí a gente vai para a penúltima fase aqui, que são as técnicas de vendas. Tá? E aí eu trouxe 3 aqui que são muito legais de usar na venda de implantes dentários, tá? Que é o cross-selling, upselling e spin-selling. Tá? Cross-selling, cross é cruzado e selling é vendas. Tá? Então é venda cruzada. Forma mais fácil de explicar isso aqui é quando você vai no McDonald's e você pede um Big Mac, né? Você fala para o atendente, eu queria um Big Mac. O que ele vai perguntar? Ele vai perguntar se é o combo, com batata frita e com refrigerante. Ou seja, é uma venda cruzada, porque é muito provável que quem vai comer um lanche também vá comer uma batatinha e tomar um refrigerante, tá? Então isso é uma venda cruzada. O upselling, o up é para cima, tá? Então é quando eu tento vender um produto de valor agregado maior. Né? Então, mesmo exemplo, né, McDonald's, quando você pede o combo lá,
Aí o atendente vai perguntar: você gostaria de uma batata frita grande por mais R$ 1? Ou se você pede um sundae, você gostaria de uma cobertura extra por mais R$ 1? Ou seja, você foi para gastar um tanto e o atendente está te perguntando se você gostaria de pôr um tanto a mais para ter mais um benefício, tá? Então esse é o upselling, tá? E aí, a última técnica é o spin selling, e o spin é uma sigla, né? O S é de situação, P de problema, o I de implicação e o N de necessidade. Então, aqui consiste em você usar perguntas que levem o cliente ao fechamento da venda, nessa sequência, tá? Situação, problema, implicação, necessidade. Exemplo, você tem lá a UCLA calcinável, né? E o que pode acontecer de problema com a úlcera calcinável? É, o parafuso soltar ou fraturar, tá? Então você pode usar na situação, doutor, você faz muita prótese sobre implante de hexágono externo parafusada? Faço. Eu tenho ouvido no mercado que tem muitos dentistas reclamando de parafuso soltando. Isso acontece com você também? Problema, acontece. Qual que é a consequência de você não resolver esse problema? O cliente, o paciente pode ficar insatisfeito com o tratamento, porque ele tem que voltar a cada 6 meses para eu apertar o parafuso, e eu posso ter menos indicações e mais pacientes insatisfeitos, né? E isso aí implica no faturamento e na satisfação como um todo aqui no consultório, tá? E aí a necessidade é você apresentar uma solução. Doutor, então eu tenho a UCLA com a base metálica e eu tenho também um parafuso com um revestimento em DLC. Você consideraria usar esses produtos para solucionar esse problema ou pelo menos reduzir esse problema? Então você falou da situação, falou do problema comum no mercado, a implicação de não resolver esse problema e cobriu a necessidade com o produto que você tem, tá bom? Então, fica essas 3 dicas, essas 3 técnicas de vendas. E aí, o último passo aqui é o quê? A gente entender como que as decisões são tomadas no cérebro, né? Então, o que a neurociência descobriu? Que o cérebro é dividido em 3 partes, tá? Tem o cérebro reptiliano, que é a parte de impulso, que é quando a gente toma uma decisão por impulso, por sobrevivência. Tem a parte límbica, que tem a ver com as emoções, né? Então é onde a gente toma decisão por emoção, e tem a parte do neocórtex, que é a parte racional do cérebro, né? Onde a gente usa a razão, tá? Então, o que eles descobriram? Que a maior parte das decisões que a gente toma, seja comprar uma garrafinha d'água, seja comprar um carro, um apartamento, elas são emocionais ou por impulso, e a gente usa a razão para justificar aquela compra, tá? Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que ativar o reptiliano, né? Se conectar com o límbico e convencer o neocórtex, tá? Então, o reptiliano que tem a ver com sobrevivência e segurança, você vai falar tudo que a tua empresa tem de ISO, certificado de Anvisa, se tiver CE, FDA, né, autorização para vender na comunidade europeia, nos Estados Unidos, se tem ISO 9000, se a ABO da sua cidade usa os implantes que você vende, tudo que tem a ver com a segurança vai ativar a parte reptiliana do cérebro do cliente, tá? A segunda forma é você se conectando com o límbico, tá? Então aqui, como tem a ver com emoção, aqui você tem que usar técnicas de rapport, né, de conexão, de espelhamento, você ter a escuta ativa, empatia, né, se colocar no lugar do cliente, tudo que envolve aqui emoção está ligado a ativar a parte emocional do cérebro, tá? E aí depois, por fim, você tem que convencer o neocórtex, que é a parte racional. Então aqui é onde você pode, por exemplo, falar de ROI para o dentista, né? O que é o ROI? Retorno sobre o investimento. Doutor, você está comprando R$ 2.000 em 10 implantes aqui, mas esses 2.000 eles vão se transformar em 20.000, que é o quanto você vai cobrar pelas cirurgias que você vai fazer com esses implantes, né? Então aqui você começa a trazer argumentos racionais, tá? Para você ativar o reptiliano, se conectar com o límbico e convencer o neocórtex, tá? Então, gente, essa é a estrutura básica que eu acredito que um vendedor de alta performance de implantes tem que ter, tá? Você tem que dominar isso aqui, né? Estuda isso daqui,
e aplica no teu dia a dia. Você vai ver que suas vendas vão aumentar drasticamente, tá? Então, só recapitulando, posicionamento, preço, custo-benefício, diferenciação, vendas B2B e B2C, rentabilidade e qualidade de vida. 3 formas de aumentar o volume de vendas: vender mais para os clientes atuais, reativar clientes inativos e conquistar novos. Fazer uma relação entre os procedimentos que o dentista faz versus o portfólio de produtos que você tem a oferecer. Identificar o nível técnico do dentista, beginner, advanced ou hardcore. Identificar o nível de fidelidade à sua marca e à dos concorrentes, se é um fã fiel ou um usuário comum. As 3 técnicas de vendas: cross-selling, spin-selling e upselling. E aí, ativar o reptiliano, se conectar com o límbico e convencer o neocórtex, tá? Usa isso no seu dia a dia que você vai ver suas vendas aumentarem demais, tá bom? Pessoal, fico por aqui. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários que eu terei o maior prazer de interagir com vocês. Obrigado, um grande abraço e até mais. Valeu. Tchau, tchau.